Graça e paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? E hoje quero compartilhar neste vídeo uma mensagem que fala dos espíritos enganadores. E por que eu quero falar dos espíritos enganadores? Porque o mundo hoje está repleto deles. Não é a primeira vez que eles atuam pelo mundo, mas hoje estão cada vez mais, estão a atuar cada vez mais e com muita força. Não há dúvidas que isso tem que ver com o tempo em que nós vivemos. A era da igreja, ou seja, os últimos tempos. O tempo que vai desde a primeira vinda do nosso Senhor Jesus, que vai culminar com a sua segunda vinda. Esse intervalo de tempo se chama a era da igreja, os últimos tempos. E já está revelado na Bíblia que em tempos como hoje, os últimos tempos, esses fatos, esses acontecimentos seriam cada vez mais intensificados. O mundo hoje vive debaixo de uma grande influência de espíritos enganadores. Não são os espíritos em si, na sua forma invisível, que voam por aí e atuam, não. Eles usam pessoas. Eles usam a boca de pessoas e levam a cabo o seu plano, a sua agenda. E infelizmente muita gente tem se deixado enganar por esses espíritos. E por que muita gente tem se deixado enganar por esses espíritos? Porque muitas pessoas têm o seu coração endurecido para ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus diz: quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o teu coração. Muita gente hoje está com o coração endurecido para ouvir a voz do Senhor. Um coração que não ouve a voz do Senhor. Um coração que está insensível à voz do Senhor. É um coração fácil de ser influenciado pelo engano, pela mentira. Veja só o que diz a primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 4. Acompanhe comigo a partir do versículo 1. O Espírito Santo afirma expressamente. O Espírito Santo afirma expressamente. O Espírito Santo afirma de forma categórica. O Espírito Santo afirma com clareza. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esta carta começa já com um versículo muito forte. É o Espírito Santo aqui quem afirma. Que nos últimos tempos, os tempos como hoje, os tempos que estamos a viver, alguns se desviarão da fé. Quem é que desvia de algo? Eu só posso desviar, eu só posso me desviar de um caminho que eu venho andando, que eu venho seguindo.
Imaginemos que eu estou a percorrer um caminho e de repente, ao meio do caminho, eu mudo de rota. O objetivo é continuar a seguir esse caminho, mas eu decido de repente, por algum motivo, desviar desse caminho. Então este versículo está falando daquelas pessoas que já estão no caminho chamado fé. Estão no caminho chamado fé. E a fé aqui é a fé em Deus, é fé em Jesus. Então o Espírito Santo afirma que algumas dessas pessoas que estão nesse caminho, o caminho da fé no nosso Senhor Jesus, cujo objetivo é prosseguir, é continuar até a segunda gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus, alguns deles não vão prosseguir, alguns deles não vão continuar, alguns se desviarão dessa fé, alguns vão abandonar essa fé, alguns vão desistir dessa fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a sua consciência cauterizada, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Essas pessoas que vão se desviar da fé, essas pessoas que vão se desviar desse caminho cujo objetivo é prosseguir, é não desistir, elas vão se desviar, sabe por quê? Primeiro, porque vão dar ouvidos aos espíritos enganadores. Como é que isso vai acontecer? Como é que essas pessoas que estão na fé no Senhor, que estão na fé em Jesus, vão chegar ao ponto de prestar o seu ouvido, de dar o seu ouvido aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônios? Como é que isso vai acontecer? A palavra revela, porque essas pessoas estarão debaixo de influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Essas pessoas vão ser influenciadas. Ao invés de influenciar, elas serão influenciadas por pessoas mentirosas, pessoas hipócritas que têm a sua consciência cauterizada. O que é ter a sua consciência cauterizada? Uma consciência cauterizada é uma consciência anestesiada à verdade. É uma consciência com uma crosta insensível à voz de Deus. É uma consciência que não ouve a voz do Senhor. Ela está anestesiada. Ela criou em si uma crosta tal que o bem e o mal, para essa consciência, são a mesma coisa. O bem e o mal vivem no mesmo. O bem e o mal cabem na mesma panela, no mesmo balde, no mesmo copo. Não há diferença. Às vezes até o bem se torna mal e o mal se torna bem. Então a palavra revela que essas pessoas com esse tipo de consciência, guiadas pelos espíritos enganadores, vão influenciar alguns da fé. Ou seja, isso na verdade vai culminar com a apostasia. Isso vai desaguar na apostasia. Assim começa a apostasia. A apostasia surge aqui, surge precisamente por causa da influência dos espíritos enganadores na vida do cristão, na vida do crente. São de tal maneira influenciados que acabam por seguir os ensinos
enganosos, os ensinos mentirosos, os ensinos que lhes tiram do caminho, que os fazem desviar do caminho do Senhor, que os fazem apostatar, abandonar a fé e caem na pior das emboscadas, caem na pior das armadilhas, que é no afastamento eterno do Senhor. Se não se arrependerem, se não clamarem ao Senhor, se não buscarem o perdão de Deus, se arriscam a estarem afastadas da presença do Senhor para todo sempre, por toda a eternidade. E isso é algo que o Senhor não quer fazer com ninguém. O Senhor enviou Jesus para nos reaproximar, para nos trazer de volta para Ele, e não para que aconteça ao contrário. Mas infelizmente a presença desses hipócritas, desses mentirosos, dessas pessoas guiadas pelo engano, pela mentira, pelas doutrinas demoníacas, a palavra revela que vai influenciar alguns. Quantos nós não temos assistido hoje que já estão a ser influenciados? Quantos nossos olhos não têm assistido, que tinham um caminho a percorrer, que estavam em direção ao alvo, que estavam no caminho do Senhor, no caminho da fé, mas por causa dessa influência, nossos olhos têm assistido, nós temos visto isso, tem se desviado, tem abandonado o Senhor, tem rejeitado a fé, tem voltado as costas para Jesus, tem se tornado nos inimigos de Deus. E continua dizendo a palavra. Agora a palavra vai descrever, vai dar outras características desses enganadores. São líderes que proíbem o casamento. Preste bem atenção. São líderes que proíbem o casamento. O casamento é um dos valores sagrados do Senhor. O Senhor instituiu o casamento. O Senhor deixou aqui bem claro na palavra que o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher. Então, essas pessoas que são conduzidas por esses espíritos enganadores, diz a palavra, que são líderes que proíbem o casamento. São pessoas que estão contra os valores do Senhor. Eles vão atuar para barrar, para impedir que os valores divinos prevaleçam. E ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Olha só. Não só proíbem o casamento, não só querem acabar, querem destruir esse valor divino, como também vão ordenar a abstinência. Vão levar, vão criar métodos para que as pessoas se abstenham dos alimentos que o Senhor criou para nós. A palavra nos mostra lá em Gênesis, no livro de Gênesis, que o Senhor criou, fez brotar da terra o alimento para o nosso consumo. O Senhor deu para o homem os frutos, as plantas que produzem frutos, deu os animais, no caso os animais domésticos, para o nosso alimento. O Senhor criou o melhor para o ser humano ter como alimento. Tudo que o Senhor criou é bom, é saudável, se for recebido com ações de graças. Mas essas pessoas conduzidas pelo engano, pela mentira, pelos demônios, vão ordenar a proibição, a abstinência desses alimentos. Será que nós estamos muito longe de ver isso acontecer? Pare e preste atenção no que está a começar a acontecer hoje.
Anda aí qualquer coisa como substituir o que Deus fez brotar da terra, substituir o que Deus criou para o nosso consumo por algo como artificial. Deus não criou nada artificial para nós nos alimentarmos. Deus não fez nada artificial. Mas a quem esteja a propor que substitua o que o Senhor criou, o que Deus criou, por qualquer coisa como artificial, por uma comida artificial, alegando que o que é artificial é melhor que o que Deus criou. Então a palavra não mente. A palavra revela a verdade. A palavra, ela é a própria revelação. A palavra nos mostra o que está a acontecer bem diante dos nossos olhos. E agora sabe-se lá Deus por quê. Anda aí qualquer coisa como termos que passar a comer coisas que Deus, em parte nenhuma da Bíblia, criou para nosso consumo. Mas agora, com esta mensagem, com este texto, podemos entender que essas pessoas são guiadas por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ai de nós, se não vigiarmos. Ai de nós se não estivermos debaixo de vigia. Ai de nós se não formos examinadores da palavra de Deus. Ai de nós. Tudo é sempre com um pretexto. Tem sempre um pretexto. É sempre para o nosso bem. Mas se a palavra revela que isso é engano, que isso é mentira, que por detrás disso estão doutrinas de demônios, então não é para o nosso bem. Não é para o nosso bem. Isso é uma emboscada. É uma armadilha. Infelizmente o mundo, muitos hoje têm deixado se influenciar. Mas por que tem se deixado influenciar então? Se a palavra nos mostra a verdade. Porque não examinam as Sagradas Escrituras. Porque não ouvem a voz do Senhor. Porque não têm comunhão com o Senhor. Quanto mais distante estamos do Senhor, quanto mais distante estamos da palavra do Senhor, quanto menos oramos, nos tornamos alvos fáceis para estes enganadores. É um tempo perigoso. É um tempo que todo cuidado é pouco. Quem devia estar a influenciar era a igreja, éramos nós. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo, e maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Amém? E segue dizendo a palavra. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem bem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amém? Então vamos estar em vigia. Eu te encorajo, através deste vídeo, a examinares a palavra de Deus. Tira um tempo todos os dias. Arranja tempo. 15 minutos, meia hora, todos os dias. Examina a palavra de Deus. Medite na palavra. Proteja-te. Ora ao Senhor. Peça a proteção de Deus.
A invasão desses espíritos enganadores, ela é grande. Ela está com muita força. E quem estiver fraco, quem estiver distraído, quem não estiver atento, será tragado. Vai morder a isca. Sem se aperceber, vai morder a isca. Vigie, orando, examinando a palavra de Deus, orando no Espírito e compartilhando a palavra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. E não te esqueças, compartilhe este vídeo, subscreva no meu canal, ative o sininho, me ajude a partilhar a palavra. Fica na paz.